Olá, você sabe o que é contenção? Hoje nós vamos falar o sentido da contenção na abordagem da psicomotricidade relacional. Sou Kátia Santos, sou psicomotricista relacional e faço parte da equipe de práticas integrativas do Recife. Hoje abordaremos esse tema, mas quero te dizer o quanto está sendo importante todas as práticas que estão sendo divulgadas em nossas redes sociais. Toda ela tem o objetivo de promover saúde e bem-estar. Então não deixa de acessar, tá bom? O que significa contenção? Conter é o ato de, a própria palavra contenção fala de conter, imobilizar, parar, firmar. Na psicomotricidade relacional, a contenção se dá através de várias expressividades psicomotoras. Para que o psicomotricista relacional entre no processo de contenção, no momento do ato, com a criança, com o adolescente, ele precisa ter o corpo contido. O que significa ter o corpo contido? Ter suas projeções elaboradas, estar em ressonância com a sua humanidade, observar seus medos, suas tensões, tudo o que o seu corpo emerge no momento em que ele entra em contato com uma outra criança. A própria abordagem da relacional já é uma prática de continente, uma prática que contém, uma prática que acolhe, uma prática que promove esse encontro e através desse encontro, através das modulações tônicas, vamos entrar num acordo tônico possível para que essa prática seja efetivada de maneira tranquila, satisfatória, adequada e prazerosa. Podemos trazer como exemplo um processo de agressividade, uma relação de agressividade, onde a criança ou o adolescente chega com toda a carga, com toda a força, com todo o tônus, que a gente fala que tônus é força, e essa força estão relacionadas a fatores psicofisiológicos, e a partir do momento em que essa força entra em contato com a força do psicomotricista relacional, há uma ressonância. Se a gente parte do princípio que, quando uma criança nos convoca para o jogo, e aí ele nos coloca no lugar do parceiro relacional, ele está nos promovendo uma situação onde vai haver um jogo. Ora, pode acontecer, ora eu te domino, ora eu te deixo ser dominado, e nesse encontro a gente pode colocar para a criança e para o adolescente que eu também sei brincar disso. Temos a agressividade como um fator negativo, né? Em alguns aspectos a agressividade vem como um fator negativo. A agressividade ela não é um fator negativo. A agressividade é a pulsão de vida, é a força, é esse tônus que aparece principalmente nessa relação e no momento da brincadeira. E no momento em que a gente se encontra e a criança chega no nosso corpo de uma maneira provocativa, de uma forma forte, com esse tônus que muitas vezes até pode chegar a machucar, a gente não vai reprimir essa criança. Nós não vamos colocar ela numa situação onde ela possa se culpabilizar. O trabalho da psicomotricidade relacional é justamente para desculpabilizar esse corpo, que encontrou essa forma de estar presente na vida e que ainda não conseguiu estabelecer uma relação possível para que possa trazer esse potencial, essa força de uma forma modulada, harmoniosa, primeiramente para ela. Então, nesse jogo de conquista, nesse jogo de provocação, onde o próprio psicomotricista relacional, ele reconhece essa criança, ele empodera essa criança, ele permite que essa força apareça, aí, nesse processo, já existe um processo já está acontecendo a contenção. Quando a gente fala das expressividades psicomotoras, a gente traz o olhar, o toque, a escuta, que muitas vezes não é necessariamente, como eu havia falado antes, a escuta
que pode ser também, mas é a escuta corporal, a ressonância corporal. Nesse jogo, se a gente chega na relação com a criança e mobiliza essa mobilização pode promover várias situações emocionais, onde muitas vezes a mobilização ela promove muitas situações que a criança pode não dar conta e o psicomotricista também. Então, dentro desse acordo tônico, dentro dessa relação, a gente pode conter com o olhar, com o toque, com a presença. Se o psicomotricista relacional conseguir compreender que esse seu corpo precisa dessa contenção, que o seu corpo contido ele vai estar em condição de receber toda a informação que essa relação permite, ele vai conseguir chegar na criança e estabelecer novas sinapses, novas formas de funcionar, onde a criança vai poder estabelecer uma relação positiva com o corpo dela. Então, essa relação de conter, ser contido, diz muito dessa condição de tônus, que é essa força. E através da modulação, a gente pode chegar a ajudar essa criança a acolher essa agressividade de uma forma mais adequada. E como é que a gente pode fazer isso em casa? De que forma, quando a criança ou adolescente está em casa, no momento em que a gente está vivendo, onde existem as limitações sociais e muitas vezes a gente precisa de fato ficar no nosso ambiente familiar e a criança traz essa demanda, essa agitação no corpo que pede situações onde ela precisa se expressar. O próprio pai, a própria mãe, a própria família pode promover situações de brincar com tecido. O próprio tecido ele trabalha a afetividade, conter esse corpo, fazer cabaninhas, montar situações onde todos possam ficar vivendo essa relação. Conter com o olhar, dizer, você pode, no olhar você pode se comunicar dizendo, você pode ir até aqui, você não pode ir até aqui. Essa comunicação, ela é possível e ela é de contenção. Então a contenção em si não é só no momento em que eu trago a criança para o meu corpo e contenho ela aqui. Porque até a forma de conter é importante a gente levar em consideração. Veja a diferença. Se no jogo com a criança eu pego no braço dela dessa forma, eu estou com o meu tônus forte e eu estou impossibilitando que ela mostre a sua força. Mas se no jogo eu chego, fixo a minha mão, coloco uma firmeza, mas eu não agrido, não impossibilito que essa força apareça, eu estou dizendo a essa criança aqui, eu te entendo, eu te compreendo, eu te contenho e eu aceito a relação com você. Então, dentro da nossa casa, nós podemos fazer várias brincadeiras onde a gente pode, no momento em que a criança estiver numa agitação, estiver inquieta, estiver chorando, a gente promover brincadeiras de esconde-esconde, com tecidos, com massas de modelo. Tem várias formas que a gente pode entrar em relação nessa contenção, de entender o que é que esse movimento corporal está me dizendo. Então, como eu falei anteriormente, o quanto é importante o psicomotricista relacional perceber as suas emoções, as suas projeções, para ter condições de receber e de conter adequadamente este ser que chega até nós. Tá bom? Hoje é a minha contribuição em relação à contenção na psicomotricidade relacional. Até a próxima!